Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Dinheiro, seu podcast de educação financeira e finanças pessoais, onde todas as semanas a gente traz temas muito importantes para o seu bolso. Hoje a gente vai falar aqui com o Carlos Castro, ele que é CEO e fundador da Super Rico e também conselheiro da Planejar. Carlos, bem-vindo ao Papo de Dinheiro, muito bom poder te receber aqui no nosso estúdio. Muito bacana você poder participar desse papo aqui com a gente, onde a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento financeiro, principalmente a gente chegando aí no fim do ano, muita gente olhando para as metas estabelecidas lá no comecinho de 2023 e se desesperando, falando, puxa vida, não tirei nem 10% do papel. Primeiramente, bem-vindo, obrigado. E o papo vai que vai, né, Carlos? Mais uma vez. Sem dúvida, eu que agradeço. Bacana. É um tema muito importante. Obviamente eu sou suspeito, né, para falar sobre planejamento financeiro, porque isso é uma coisa que a gente já faz aí há pelo menos 20 anos, seja representando a associação, né, que certifica os profissionais planejadores financeiros, que é bacana que o brasileiro agora está descobrindo que tem alguém que pode ajudá-los a tirar o plano do papel, e também do lado da educação financeira, né, junto à nossa plataforma lá, tem muito conteúdo gratuito, enfim, vamos falar bastante sobre uma coisa que é um dilema, né, eu até atribuo, quando falo de educação financeira, que o brasileiro ele é educado, porque a regra de ouro todo mundo sabe, gastar menos do que ganha. Mas por que na prática isso não acontece? Então temos aí um vasto caminho pela frente, mas, otimista como eu sou, muitos meios para que a gente possa fazer com que a nossa situação financeira seja cada vez melhor, que a nossa saúde financeira seja cada vez maior. Carlos, antes da gente entrar especificamente em planejamento, antes da gente entrar especificamente em algumas estratégias para o pessoal que está nos assistindo a planejar e, mais importante, tirar os planos do papel, fala um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, rapidinho aqui, só para o pessoal te conhecer, o pessoal entender um pouquinho sobre o Carlos. Tá joia. Eu hoje, né, eu sou um contribuidor da Planejar. A Planejar ela é uma associação que certifica o planejador financeiro. Existe uma certificação específica, né, que é uma certificação americana. Aí a sopa de letrinha CFP, mas vale a pena mencionar que vem de Certified Financial Planner, que é uma certificação que no mercado americano já está consolidada há mais de 30 anos. Quero dizer o seguinte, lá nos Estados Unidos, a família, assim como ela tem o seu advogado, assim como ela tem o seu médico, ela também tem o seu planejador financeiro. A associação ela está no Brasil já há 20 anos. Isso significa que a gente já vem trabalhando para desenvolver a carreira, né, do profissional planejador financeiro há 20 anos. Com uma conjuntura econômica pós-plano real, em que, de fato, a economia passou a ser estável, é possível começar a falar de planejamento. Porque quando você fala de planejamento, a gente está falando de viver o hoje, mas pensando, sim, né, em viver amanhã. Nós estamos falando de longevidade, nós estamos vivendo cada vez mais. Então, hoje é perfeitamente possível e necessário que a gente planeje, né, para que tenhamos prosperidade nessa longevidade, já que a gente está ganhando um bônus, né? Um bônus em que nos leva a viver aos 90 anos, 95 anos, e o que se busca então é, poxa, vamos viver com mais saúde. Já que eu tenho um bônus, a saúde financeira ela é a base, né, para que você possa viver bem, né, emocionalmente, fisicamente, enfim. A minha trajetória, muito brevemente, eu venho do mercado de tecnologia, por incrível que pareça. Eu não sou oriundo do mercado financeiro, costumo até brincar um pouco com isso. E numa das transições pensadas aí para minha carreira, eu me deparei com o planejamento financeiro para minha própria vida, né? Então eu decidi lá aos meus 40 anos, hoje estou com 50, então nós estamos falando há mais de 10 anos, fazer uma transição de carreira. Fui fazer o meu planejamento, me certifiquei para poder me organizar, entender quanto tempo que eu teria para pensar no que eu gostaria de fazer. E olha que curioso, no processo de aprendizado do meu próprio planejamento, eu acabei descobrindo aqui uma oportunidade de poder ajudar mais gente. Aí eu fundei em 2014, né, a Super Rico, que é uma plataforma de educação financeira, de planejamento financeiro. Hoje a gente tem ali 200 planejadores independentes atuando, nós estamos falando aí de mais de 1.500 pessoas, né, profissionais sendo formados, atendendo aí 30 mil famílias. Sensacional, Carlos. Que trajetória bacana, viu?
Agora, voltando, né, e indo para o nosso foco de hoje, tem uma frase, inclusive, do Benjamin Franklin, muito importante, muito bacana e que cabe nesse contexto, que ele fala o seguinte: se você falha em planejar, você está planejando falhar, né, porque o planejamento e as fases de um planejamento são muito importantes para você conquistar um objetivo, independentemente se é financeiro ou em outra esfera da sua vida. Na questão do planejamento financeiro, capturando esse momento que a gente está vivendo agora, onde a gente tem um ano um pouco mais complicado e muita gente chega em outubro, chega no fim do ano e ainda não conseguiu tirar quase nada daquele planejamento ou daquela meta do papel. Queria entender um pouquinho da sua visão, né? O que as pessoas podem ter feito de errado, quais os problemas oriundos aí dessa falta de planejamento para chegar no ano e no fim do ano e não ter suas metas conquistadas, gerando até mesmo algum tipo de frustração. Acho que talvez a maior frustração das pessoas que planejaram o ano de 2023 tem um pouco a ver com o cenário econômico, né? Não vamos aqui falar falar o economês, mas dar um pouco de parâmetro para trazer uma visão mais positiva do que se espera da economia daqui para frente e como isso nos ajuda nas finanças pessoais, né? A gente viveu um ano sabidamente com juro alto, então isso acaba encarecendo bastante o crédito, o que significa que a população está mais endividada, 80% das pessoas com dívidas, e o mais agravante é que as pessoas estão inadimplentes, ou seja, as contas não estão sendo atrasadas, né? Então está fazendo com que essa dívida vire uma bola de neve e, consequentemente, compromete muito a renda das pessoas. Então esse contexto econômico acabou afetando a vida de muita gente. Aí ficou muito difícil para muitos tirarem o plano do papel para aqueles que ainda sabidamente, né, representam-se uma minoria que faz um planejamento financeiro. A grande maioria acaba não fazendo um planejamento, o que nesse contexto, nessa conjuntura econômica, faz com que ela seja pega então de surpresa e tenha uma situação ainda mais difícil, né? Porém, com o juro em queda, a inflação um pouco mais dominada, acredito que a gente tem aí um cenário para 2024 muito mais promissor. Mais do que pensar em 2024, como vai ser meu plano, esse plano tem que começar agora, né? Estamos em outubro, por que não começarmos a fazer isso hoje? Né? Que assim, a gente tem aquela coisa, né? Não, resolução de ano novo. Espero chegar a dezembro para daí começar a pensar no meu plano. Não, isso a gente tem que pensar o tempo todo e temos que estabelecer as nossas metas, os nossos objetivos o quanto antes. O mais difícil para que um plano possa sair do papel, qualquer que seja ele, a gente vai discutir um pouco de estratégia sobre isso, é o primeiro passo, que é definir objetivos. Se a gente não tiver um objetivo, a gente não vai conseguir desenvolver uma disciplina pelo fato de faltar uma meta e aí fazer com que aquele plano de fato aconteça. Então, o primeiro passo importante, que não é algo trivial, porque aqui, quando se fala de finanças ou plano, né, de finanças pessoais, há uma necessidade de você sentar e olhar para a sua vida. Né? O que é que eu quero hoje? Quais são as minhas perspectivas de médio prazo em relação à compra de imóvel, à troca de um carro, ou mesmo estar independente financeiramente, que pode resultar numa aposentadoria lá na frente? São reflexões complexas que fazem com que as pessoas tenham que parar e fazer primeiramente um balanço de vida. E aqui vai levar tempo. Então não comece um plano sem que você tenha essa visão mais ou menos clara, né? Porque do contrário, o plano você vai desenhar e você vai se frustrar, não só porque as conjunturas econômicas de fato sem um plano podem afetar, mas dado o contexto que a gente comentou de que estamos numa condição mais positiva, sem o objetivo você vai ver que aquele plano talvez não traga o efeito esperado, porque você não vai ver uma relação de causa e efeito. Então, o que eu sempre falo para as pessoas: parem, façam um balanço de vida mesmo e entenda quais são os seus objetivos. Né? Quando a gente fala de curto prazo, a gente estabelece alguns parâmetros, já falando um pouco de caminhos. O que seria um curto prazo? De 1 a 2 anos. O que seria um médio prazo? 3, 4 anos.
Acima de 5 anos, aí a gente já está falando de longo prazo. Não é algo simples, mas parâmetros para você poder montar a sua cesta e falar, poxa, para o curto prazo eu tenho esse objetivo, para o médio prazo eu tenho esse, e para o longo prazo, acima de 5 anos, o objetivo que tem que ser primário é o da independência financeira. Boa, a gente vai voltar na independência financeira, mas eu quero abordar um pouquinho de 2 aspectos que você comentou aqui que eu queria explorar um pouquinho mais. Você falou que a maioria não faz um planejamento. E aqueles que fazem o planejamento, e aí uma interpretação que eu tive é muita gente acaba não fazendo um acompanhamento ou até mesmo superestimando os objetivos, que acaba gerando frustração. De repente você está no começo do ano, aquele planejamento de fim de ano, você fala, não, esse ano eu vou juntar 1 milhão, mas pera lá, como que você vai juntar 1 milhão? Você recebe X por mês, você tem outras fontes de renda, enfim, acaba superestimando a sua capacidade ou de fazer dinheiro ou de alcançar aquele objetivo. Chega num determinado momento, frustra. Como que fica essa relação, Carlos, quando você acaba mirando muito alto e não fazendo um acompanhamento e frustrando no meio do caminho? É hora de puxar para a realidade, entender a realidade que você está vivendo para fazer ou traçar objetivos mais condizentes com a sua realidade. Mas e onde fica o sonhar grande? Como que fica essa relação? Você sabe que o caminho, né, ele começa pelo básico, e eu, como planejador financeiro que sou, entendo que fazer uma planilha de orçamento doméstico, que na realidade você vai mapear os seus gastos, saber quanto você ganha, sim, você sabe, mas normalmente você não sabe quanto custa o seu padrão de vida. E aqui a gente tende a fazer contas de cabeça, né, no dia a dia, e aqui começam os principais erros que vão te desestimular lá na frente. Então, se você faz uma pergunta para você mesmo, né? Quanto você gasta por mês? Você tem uma ideia, mas quando você transpõe isso para o papel, você vai se surpreender. Você vai ver que você gasta mais do que você imagina que gaste, né? Então, e por que as pessoas não fazem ali um orçamento, não fazem um fluxo de caixa? Porque meio que se convencionou em finanças pessoais de que fazer um orçamento significa trabalhar a restrição, né? E aí ninguém quer a restrição naquilo que a pessoa deseja, né? A restrição naquilo que ela quer. Na nossa filosofia em planejamento financeiro, a gente tem que olhar sob uma perspectiva diferente. É buscar abundância naquilo que ela pode. Só que para saber o que ela pode, coloca tudo no papel. Vai doer? Vai, porque você vai ver talvez que a sua renda ela esteja muito comprometida com o seu gasto, ou até mesmo o seu gasto esteja maior do que a sua renda, e muito provavelmente, para cobrir essa diferença, você está usando um crédito ali que é um crédito caro, que você acaba incorporando como uma extensão da sua renda, do seu salário, que é o cheque especial, que é o cartão de crédito. Então, quando você faz esse mapeamento, aí vem uma reflexão realmente muito grande, que é: quanto custa o meu padrão de vida? Então, antes de pensar em fazer cortes, e não é isso que a gente incentiva no planejamento financeiro, acho que a gente incentiva é fazer melhores escolhas. Então, fazendo as melhores escolhas em cima do seu padrão de vida e ajustando o seu padrão de vida, você vai, então, conseguir equalizar, e nessa equalização, você vai ter fôlego e vai identificar meios em que, de fato, entre o que eu ganho, né, e o que eu consumo, qual que é o padrão de vida que faz sentido para mim. Eu não sou contra fazer compras por impulso. O que eu sou contra é fazer compras inconscientes. Porque você pode muito bem entrar numa Black Friday e fazer uma compra por impulso, mas com a consciência de entender o quanto aquela compra ela impacta no seu orçamento. O que significa que nas escolhas que você vai fazer, se entrou uma compra que você entendeu que era necessária para você, um outro gasto ele vai ter que ser protelado. Essa equação muito simples, mas que se a pessoa se debruça sobre o orçamento
e entende o seu padrão de gasto, o que te leva ao seu padrão de consumo, padrão de vida, aí você vai começar a ter uma clareza maior das suas estratégias. Talvez você tenha que escolher diferente agora e também, por que não, a depender do padrão que você quer ter, aumentar a renda. São caminhos possíveis, né? E talvez necessários a depender do seu momento de vida. Mas o ponto de partida é sim identificar e com muito pragmatismo qual é o seu padrão de vida. Quanto custa, né, a vida que você quer ter? Se você responder isso com tranquilidade, aí você está preparado para desenvolver qualquer plano, né? Poxa, então eu quero comprar um imóvel, eu quero poder me aposentar. Talvez ficar independente, né? Uma vez que na aposentadoria a gente sabe que a renda ativa do nosso trabalho ela vai continuar por uma série de razões, já que a gente está vivendo mais, muito provavelmente a gente não vai conseguir acumular, para a grande maioria dos brasileiros, o suficiente para fazer frente a uma longevidade de 35, 40 anos. Mas aí, se você sabe quanto é o seu padrão de vida, com certeza, qualquer plano ele vai fluir, né? E como todo plano, você tem as contingências, você tem os imprevistos. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: o plano ele é um alvo que é móvel, né? E aí, se você sabe o caminho, você tem que também ter a flexibilidade de trabalhar essas contingências. Essa flexibilidade, quando a gente olha para o padrão de vida da pessoa e ela se depara, né, com uma conta que ela não imaginava e de repente ela ter que descer 2, 3 degraus, né, no padrão de vida para adequar a realidade dela agora, isso você, na lida, né, com as pessoas, com os clientes, né, de planejamento financeiro, isso é natural para as pessoas? Isso é uma coisa que as pessoas aceitam bem? Ou elas acabam tendo essa necessidade de continuar mostrando um padrão de vida, ou continuar olhando para o lado e se comparando com o padrão de vida do vizinho, do cunhado, do primo, de alguém que vê na internet, de um influenciador, talvez, né? Isso pode ser um calcanhar de Aquiles aí nessa trajetória de planejamento financeiro, Carlos? Não é natural, né? Como eu falei, quando você se depara com uma situação que ela é frequente, em que seus gastos eles estão acima da sua renda, aquele gasto ele não representa o padrão de vida que você pode ter, né? Então você acaba vivendo uma vida que não é sua. Então é um processo doloroso, sim, é fato, né? Então não é natural. E para viver uma vida que não é sua, você precisa de um dinheiro que não é seu, né? Exato, né? Exato. Mas falta essa consciência. E tem que ter também as pessoas precisam ter esse entendimento de que esse comportamento ele também não é alterado no curtíssimo prazo. Por mais que eu fale de planejamento financeiro, o nosso trabalho ele não é uma ciência exata, ele é uma ciência social. Então, por isso que eu gosto muito da consciência, e isso os números vão nos dar essa consciência, para que ao longo do tempo a gente possa ajustar ali o nosso comportamento. Então, não é natural e não espere que haverá uma transformação no curtíssimo prazo. Essa transformação ela vem com o tempo. Então, fazendo, por exemplo, o orçamento, o fluxo de caixa, tendo a consciência das decisões que você vai tomar no dia a dia, aprender a fazer escolhas é o que vai gerar, no médio e longo prazo, disciplina. Se você for no ímpeto de tentar resolver tudo no curtíssimo prazo, isso não vai gerar disciplina e vai gerar frustração. Então, ir com cautela, dando um passo de cada vez, que no médio e longo prazo você vai entender que vida que de fato você gostaria de ter, né? Veja que é uma reflexão que tem a ver muito mais com a ciência social, como eu comentei, do que o que a matemática ali te mostra por A mais B, de que poxa, você tem um déficit aqui no seu orçamento de X reais por mês. Isso é consciente, você vê, né, nitidamente ali traduzido pelos números. Mas o nosso comportamento inconsciente, e aí tudo que a gente vive nesse mundo digital de comparações,
afeta, né, as nossas decisões. Então, a gente está muito acostumado a lidar assim com as pessoas no dia a dia e sabendo que quando a gente traça um caminho, esse caminho ele tem que ser de médio prazo mesmo, porque a transformação ela não vem pelas decisões impulsivas. Uma das explicações do porquê os planos não saem do papel é porque as pessoas usam isso como uma resolução de ano novo e quer resolver isso tudo no começo do ano. Não vai ser assim. Vamos ser pragmáticos. A transformação ela vem com o hábito, né? E o hábito ele é construído, principalmente o hábito financeiro, um pouquinho a cada dia. Talvez, então, mais importante do que querer resolver durante um ano, naquela resolução do ano novo, né? Resolver a vida financeira, talvez seja resolver adotar um hábito saudável com o seu dinheiro, resolver olhar com um pouco mais de cuidado para os seus números, olhar um pouco mais de cuidado para a sua vida, para os seus planos, para os seus objetivos. Talvez só essa mudança de percepção já ajude a pessoa a ter uma trajetória um pouco mais clara para o que ela quer da vida financeira. Crie metas menos audaciosas e que são viáveis. Uhum. E a cada meta que você alcançar, comemore. O que eu quero dizer com isso? A população brasileira está bastante endividada. E aí, mesmo que você tenha condições de mercado, de poder buscar crédito mais barato, ainda assim, com um juro alto, o crédito está caro. Se desalavancar, ou seja, diminuir o comprometimento de renda com dívida, vai levar um tempo. Então não ache que você vai resolver isso em 1 mês, 2 meses. Você coloca um objetivo de 1 ano, 2 anos, e aí você vai colocando as metas para chegar naquele objetivo, que é, por exemplo, olhar os gastos que estão drenando ali, né, a sua renda, talvez de uma forma, uma escolha que não é uma escolha boa, né, que é uma forma ruim, uhum, né, para aquilo que você tem de padrão de vida, principalmente crédito com consumo. Uhum. As pessoas acabam usando muito crédito com aquilo que não constrói patrimônio, que é um crédito bom, né, quando se constrói patrimônio. O crédito ruim é aquele que vai para consumo. Se você começa a cortar esse uso do cartão de crédito, cheque especial, para pagar ali, por exemplo, o supermercado, você começa a diminuir o impacto dos juros sobre o seu orçamento, que ajuda na liberação de mais renda. Se você já der esse passo, lá na frente, você vai ver o impacto que isso resultará na redução do seu endividamento. Aí se você comemora essa etapa. As pessoas acabam criando metas que não são viáveis, né? Então, para que o plano ele aconteça, você precisa criar metas viáveis. E quando se fala de metas, meta é um passo de um objetivo. Para que isso seja viável, tem que ser mensurável. Mensurável em termos do quê? Tempo e valor. Então, defina o tempo, o valor para cada meta, comemore cada meta. Isso é que vai fazer com que a cada vitória você vai somando, né, o hábito, e isso vai virar disciplina. Maravilha, sensacional. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria só fazer mais uma pergunta, já que você estava falando a respeito dessa inadimplência bastante grande, que tem dificultado inclusive a vida das pessoas. Agora com esse programa Desenrola, né? E aí eu queria entender 2 interpretações. A primeira, um baita de um programa que tem tirado várias pessoas, né, do SPC, tem tirado várias pessoas da lista de inadimplentes, tem dado crédito de novo para essas pessoas. Pode ser um impulsionador para a pessoa começar logo esse planejamento já sem uma sombra, né, de uma dívida grande por trás. E o segundo passo com a mesma mentalidade, com os mesmos hábitos que ela fez aquela dívida grande, ela pode cair numa dívida tão grande quanto num curto espaço de tempo, agora que também já tem o nome sem restrição. Queria entender esse peso dessas 2 características, né? Quem pode usar pro lado ruim na sua vida financeira e quem pode usar esse artifício pro lado bom também da sua vida financeira. Sem sombra de dúvidas. O nível de endividamento ele subiu muito, né? Na pandemia, pós-pandemia, porque o juro subiu muito para conter a inflação, as pessoas se endividaram. Então, os programas governamentais, o Desenrola, eles
se somam a outros tantos programas que a gente tem, como os feirões, né, para você poder negociar dívida. Então, são instrumentos, são ferramentas que ajudam o brasileiro a sair de créditos, muitas vezes créditos ruins. Então, isso vai contribuir, sim, né, para a economia. Na medida que você libera mais renda das pessoas, volta a consumir. Aí o erro é crédito. O que é um crédito bom e o que é um crédito ruim? O crédito, como instrumento, ele é algo positivo. A economia precisa de crédito. Nós precisamos de crédito. O empreendedor precisa de crédito para desenvolver o seu negócio. A gente precisa de crédito para construir ativos. Por exemplo, vou comprar um imóvel. A grande maioria dos brasileiros não tem jeito. E isso eu vejo de uma forma muito natural. Vai comprar um imóvel financiado. Sei lá, é o ideal comprar à vista? É o ideal. Mas quem tem o sonho da casa própria, né, consegue comprar um imóvel à vista hoje? Se a maioria compra um imóvel financiado, então vamos fazer um planejamento para comprar esse imóvel financiado e não tem problema nenhum. O brasileiro, normalmente, ele financia um imóvel por 30 anos e paga em menos da metade do tempo, né, menos de 15 anos. Se bem planejado, estamos falando de um crédito que é um crédito bom, porque ele construiu um patrimônio, né? Você foi lá, financiou seu imóvel, é um dos créditos mais baratos, porque tem o imóvel como garantia, mas ao final você tem um ativo que é o imóvel. Então isso é um crédito bom. O crédito ruim, e aqui que está o grande problema, é aquele crédito que financia exatamente o consumo, né? As pessoas usam o cartão de crédito, o cheque especial, como uma extensão do salário. Quantos cartões de créditos a pessoa tem? Essa é uma pergunta que a gente faz frequentemente. Eu tenho 2 cartões de crédito, 3, 5. Por que as pessoas somam, né, números de cartões de crédito? Porque o que ela está olhando ali é o crédito disponível em cada cartão e no final a renda dela, ela considera como renda a soma de todos esses créditos. E o cheque especial, o cartão de crédito é um dos juros, o juro mais caro que a gente tem, né? Mais de 400% ao ano, 450%. Agora o Banco Central está discutindo colocar um teto sobre esse juro. Veja que esse crédito é um crédito ruim porque ele está financiando o consumo. O cheque especial, idem, ele está financiando o consumo. Então ele não constrói patrimônio. Quando a gente se debruça sobre o nível de endividamento do brasileiro, é o nível de endividamento com crédito ruim. Então, se há essa oportunidade de você equalizar essas dívidas, né, com os apoios que existem, né, do próprio governo, vamos tomar essa consciência, né, em saber utilizar esse crédito de uma maneira boa. Ou um crédito que constrói patrimônio, ou, por exemplo, o cartão de crédito ele pode ser uma ótima ferramenta de controle financeiro. Não gosto de fazer planilha, né? Ninguém gosta de fazer planilha, sejamos pragmáticos. Se você concentrar os seus gastos todos num cartão de crédito, você vai ter tudo aquilo organizado. Já é um controle. Já é um controle. Então não tem problema nenhum. E olha que coisa bacana. A depender do cartão de crédito, você ainda tem uma série de benefícios, de pontos que você pode acumular e que isso pode voltar em desconto exatamente em cima dos produtos que você vai consumir. O erro está no vencimento da fatura, eu pagar o mínimo, entrar no rotativo e aquilo virar uma bola de neve. Então o cartão de crédito, se bem usado, ele é um ótimo instrumento de orçamento doméstico. Porém, né, aquilo... a faca a gente pode usar para duas situações, né? Pra, por exemplo, cortar uma carne ou matar uma pessoa. Então veja que o cartão de crédito, quando a gente faz essa analogia, né, que é uma faca de 2 gumes, é nesse contexto. A gente pode usar ela para o bem, mas na falta do entendimento de como funciona, a gente acaba usando ela para o mal. Perfeito. Carlos,
Preciso fazer um rápido intervalo. Na volta, você continua com a gente, porque a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as estratégias para você dar o pontapé inicial no seu planejamento já agora e começar o ano que vem já de uma forma um pouco mais tranquila, quem sabe com novos hábitos financeiros, ou pelo menos tateando, começando ali a dar os seus primeiros passos rumo a metas mais tranquilas aí, metas melhores para a sua organização financeira. Fica com a gente, o Papo de Dinheiro volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Papo de Dinheiro, seu podcast de educação financeira e finanças pessoais. Hoje recebendo aqui com muita satisfação Carlos Castro, que é CEO e fundador da Super Rico, também conselheiro da Planejar. A gente estava falando no último bloco, Carlos, a respeito de cartão de crédito, falando sobre metas, sobre objetivos, sobre criação de hábitos saudáveis para o seu bolso, para a sua estratégia de prosperidade financeira. E como a gente está chegando no fim do ano, né, e no preâmbulo ali, no nosso início de conversa, falando a respeito de pessoas que talvez fizeram algum planejamento para esse ano, traçaram algumas metas, mas não conseguiram conquistar nem parte delas, que ainda dá tempo de chegar no fim do ano construindo alguma coisa, olhando para trás e vendo que fez alguma coisa, que tirou alguma coisa do papel. Queria saber, nessa construção de um hábito ou nessa construção de um planejamento, quais os primeiros passos que a gente pode falar para o nosso telespectador para chegar no fim do ano e ter, de repente, até mesmo uma sensação de dever cumprido. A gente tem um primeiro passo, como que vai comemorar, qual é o segundo passo? Vamos dar um passo a passo, um planejamento para o pessoal se planejar. Vamos lá, vamos colocar alguns passos aqui, que são marcos que, como ferramentas, ajudam as pessoas a ter um norte, né? Como que eu caminho para lá na frente poder transformar hábitos em disciplina. O primeiro passo, né, é de fato você entender qual que é o seu padrão de consumo. Aquela pergunta que eu comentei e fiz, né? Quanto eu gasto por mês? Não vale conta de cabeça, porque a gente vai errar. Então se debruça sobre esta resposta. Se eu gosto de planilhas, se eu uso aplicativos, ou se eu quero fazer isso no caderninho, não tem problema, né? Desde que você encontre esta resposta. Quando a gente classifica os gastos, a ideia da classificação dos gastos é entender como que a minha renda ela está ali comprometida. Porque, veja bem, se os meus gastos eles estão muito concentrados naquilo que são gastos essenciais, o que são gastos essenciais? Transporte, alimentação, né? Casa, né? Enfim, os gastos considerados básicos, que alguns chamam de telefone, fixos, moradia, né? Então, não é tão simples você trabalhar algumas metas de reduzir os gastos essenciais. Porque aqui a gente está falando de uma vida que te gera uma restrição, isso gera um desconforto, o que faz com que a gente acabe não prosperando, né, na meta que a gente colocou. Há espaço para reduzir conta de luz, sem dúvida. Mas aqui não vai ter, muito provavelmente, o grande diferencial. Então, é olhar um pouco, uma divisão até mais em blocos, o que é meu gasto essencial, separado daquilo que eu chamo de lazer, que é o gasto mais social, né? Então, o quanto do meu complemento da minha renda eu uso com lazer, eu uso com passeio, com viagens. Se o meu gasto essencial ele comprometer muito a minha renda, pragmaticamente, então, para eu poder ter ali um controle melhor, eu tenho que olhar para essa renda, que de repente eu não vou conseguir reduzir muito esse gasto essencial, né? E aí tem que também ser muito pragmático em olhar, será que essa casa que eu moro faz sentido? Né? Não é uma casa que é muito cara, que gera uma série de custos. Não estou dizendo que seja uma decisão simples, mas é algo para pensar.
Vou mudar daqui, vou morar mais perto do meu trabalho, porque agora que voltou o trabalho mais híbrido, até mais presencial, isso elevou meu custo com transporte. Então, eu tenho que rever todas essas questões. E de duas, uma. Se eu entendo que o meu gasto essencial é uma coisa que eu quero manter, e ele compromete muito a minha renda, então eu preciso trabalhar mais o lado da renda. Agora, não podemos abrir mão de forma nenhuma do meu lazer, dos gastos sociais. Por isso que é bom ter esse mapeamento. Porque se você não tem lazer, não adianta. Você também não vai prosperar no seu plano. Porque o grande objetivo de um plano financeiro é você viver bem a vida toda. É não viver com restrição. Só que você tem que achar exatamente essa equação. Só para ter uma ideia, no orçamento familiar brasileiro, a gente tem ali medido pelo IBGE, né, que é a POC, a POF, desculpa, né? Ela mostra que, por uma minoria dos brasileiros que tem um orçamento equilibrado, basicamente os gastos essenciais consomem ali algo em torno de 50% da renda. De maneira que ela fica ali com 30% usando para lazer e fica 20% para fazer, né, os investimentos e separar a parte da renda que vai construir patrimônio. A decisão também ela tem que ser a seguinte, isso tudo estou falando de ideias aqui do primeiro passo. Se você tem essa regra de bolo que todo mundo fala dos 50, 30, 20, ela tem uma explicação então mais técnica, tá? Que veio do IBGE. Eu também não sou muito fã de usar a regra de bolo, por isso que eu procuro justificar o porquê dos 50, 30, 20. Isso que não deve ser uma regra, mas é um parâmetro interessante. E comece sempre, na hora que você equaliza ali o seu orçamento nessa classificação, separando exatamente o 20%. Porque se também a gente for esperar para sobrar, não sobra. Então separa os 20%, usa os 30% para o lazer e os 50% que é o essencial. O mais difícil é chegar nos 50%. Então, quando você se debruça para entender o seu comportamento, aplica esses 3 grandes conjuntos. Porque eu vejo também que as pessoas têm muita dificuldade. Ela vai lá, classifica água, luz, telefone, pet, viagens, né? E depois ela não sabe o que fazer com aquilo. Tá, mas o que eu decido? Onde é que eu corto? Não, coloque em blocos e tente achar exatamente essa equalização. Feito esse primeiro passo, aí sai o orçamento, que são as metas para que você chegue nessa equalização. Aí você vai para o seu segundo passo, que é montar a famosa reserva de emergência, mas que eu prefiro chamar de colchão de segurança. Esse segundo passo ele é fundamental para quê? Eu comentei a priori que um plano ele é um desejo, sim, né, onde você vai traçar caminhos para um alvo que é móvel. Se esse alvo é móvel, a nossa vida está mudando o tempo todo, a economia está mudando o tempo todo. Então eu vou ter que fazer ajustes frequentes nesse plano. Uma coisa que é fato, que o risco é algo que a gente não planeja. O risco a gente minimiza, o risco a gente mitiga. Então, para que um plano tenha sucesso, já que a gente sabe que os riscos eles estão sujeitos a acontecer e muito provavelmente acontecerão, para que você não seja pego desprevenido, o colchão de segurança, daí a segurança, ele vai exatamente amortecer os imprevistos. Porque no imprevisto, hoje, a pessoa acaba indo para o cheque especial, acaba indo para o crédito do cartão, aí isso vai prejudicar toda a estratégia que foi montada. Então, o segundo passo é fazer esse colchão de segurança. E esse colchão de segurança, ele não é somente você ter um dinheiro, ter uma reserva financeira investido ali em renda fixa, com liquidez, com disponibilidade. Mas também deve combinar com instrumentos de seguros. Porque a depender do risco, você sofre um acidente que vai te limitar na geração de renda por um período, ou seja, vai te trazer uma invalidez temporária. Eventualmente, os gastos que você vai ter aqui podem ser muito maiores do que aquele colchão de segurança que você fez, que a gente recomenda entre 6 a 12 vezes os seus gastos mensais. Então, combina as duas coisas. 6 a 12 vezes os gastos mensais, mas também com outras proteções de seguros relacionados ao seguro de vida, né? Que é uma coisa que eu sei que a gente não gosta muito de falar, mas isso vai te trazer exatamente uma tranquilidade para que o plano ele possa ser executado.
Perfeito. Que aula, viu, Carlos? Muito importante entender o padrão de vida, montar essa reserva financeira. Então, se a gente pegar nosso telespectador nesses próximos dias, nessas próximas semanas, compreender o padrão de vida, monitorar as caixinhas lá dos gastos essenciais, os gastos não essenciais, aqueles gastos sociais, né, lazer e tudo mais. Se monitorar e entender o padrão de vida, entender o quanto sai e entender o quanto entra, isso já pode ser considerado uma primeira vitória nessa trajetória rumo à prosperidade, rumo inclusive ao que você falou da independência financeira lá na frente. Comecei a fazer isso. Por que eu tenho que comemorar? Qual que é a raiz, né, dessa comemoração? E quando que eu comemoro? Eu fiz a minha planilha. Vou sair para jantar para comemorar. Como que eu estabeleço essa comemoração para eu me sentir bem comigo mesmo também? Quando você tira do papel essas 3 caixinhas que a gente comentou aqui, né, do que é essencial, do que é lazer, poxa, talvez não sobre ainda para eu montar a minha reserva financeira, mas o simples fato de você entender essa dinâmica já é motivo para você comemorar, porque você está adquirindo consciência financeira, que é o que falta para muita gente, explicado até por tudo que a gente viveu na época de hiperinflação. Né? Isso ainda, geracionalmente falando, a gente vem da geração X, que era adolescente na época da hiperinflação, que nos fez com que a gente desenvolvesse hábitos curto-prazistas. Né? Tem que consumir, porque a inflação tirava todo o poder de compra no dia, então o que eu tinha de manhã de salário já não comprava a mesma cesta de consumo no final do dia. Então ficamos curto-prazistas no consumo e também curto-prazistas no investimento. A gente monta a nossa reserva, a gente sempre monta pensando só daqui a um ano e meio, e acaba resgatando até antes disso. Então, quando você consegue fazer isso, essa consciência, por todo esse histórico, né, de cultura de Brasil, cultura financeira, dado o cenário que a gente viveu lá atrás, é motivo de você comemorar. Né? Claro, na hora de você comemorar, essas pequenas vitórias, elas podem ser comemoradas também com um pouco de criatividade. Né? Não é necessariamente se endividando mais para isso. Né? Mas fazer uma alimentação com a família, por que não? Se eu gosto de ir a restaurantes, por que não? Né? Eu tenho a consciência do meu gasto agora, eu vou colocar aquele restaurante para eu poder comemorar com a família. Porque essa consciência desse gasto no restaurante vai me ajudar a fazer outras escolhas. Porque agora eu planejei e sei que se eu for comemorar, né, num restaurante, o que isso afeta no meu orçamento e como eu lido com isso, onde eu vou ajustar. Quando você vai achando esse equilíbrio, e o equilíbrio é a palavra de ordem, você vai tendo saúde financeira. No começo, você vai se assustar, né? Muito provavelmente, a conta não vai fechar. Esse é o susto que todo mundo leva. Mas dê os próximos passos, coloque essa visão mais de médio prazo, para você ver o efeito lá na frente. Faça essa simulação. O ajuste que eu faço agora, como isso reflete lá na frente. Isso vai te estimulando, né? Quando você vê que há um horizonte para que a conta ela se equilibre. E assim, o mercado financeiro hoje ele tem muitos profissionais. Né? E aí eu falo um pouco do planejador financeiro, que é importante, que ele é um profissional que pode ajudar as pessoas nessa busca pela disciplina. Porque às vezes sozinho você talvez não consiga dar os passos. Então ter uma ajuda profissional é importante para que você dê estes primeiros passos, tal qual você tem ali o seu médico, uma nutricionista, um nutricionista, né? Vai te ajudar a criar hábitos que te levem à disciplina. O profissional acaba ajudando a potencializar, né? Você vê, quando você tem um personal trainer, quando você tem uma nutricionista, um nutricionista, você acaba capturando uma disciplina um pouco maior e turbinando os resultados. No planejador financeiro, a ideia é mais ou menos a mesma, né? Você capturar a disciplina que ele vai te propor para exponencializar e trazer muito mais resultados e resultados mais interessantes para a sua vida financeira. A analogia é perfeita. Né? O planejador ele monta um plano para as pessoas e dá recomendações. Depende de cada um
seguir ou não aquela recomendação. Assim como o personal trainer vai montar um plano e vai recomendar que você treine parte superior, parte inferior, mas depende de você querer fazer aquilo. E às vezes a gente, se não tiver alguém ali nos ajudando, essa inércia, né, que nos coloca em movimento, ela é difícil de sair, né? Sair do repouso para o movimento leva um tempo. É uma dor que a gente tem que passar em qualquer mudança, em qualquer transição. O profissional ele pode ser exatamente esse impulsionador, né, para te tirar da situação que você está hoje, dessa inércia, imerso ali a dívidas e tudo mais, e ir para um movimento que no final vai te dar prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, eu não estou falando de ter quantidade de dinheiro, né? Eu gosto de usar sempre uma frase de Immanuel Kant para ilustrar isso. Nós somos ricos não pelo que temos, mas pelo que não precisamos ter. Então, quando a gente entende isso, todo mundo se torna rico. Somos ricos não pelo que temos, mas pelo que não precisamos ter. Acho que com essa frase a gente consegue já encerrar o nosso papo aqui, Carlos. É muito proveitoso, muito importante, e a gente vai voltar a se falar com certeza, porque a gente deu os primeiros passos. Eu fiquei instigado a conhecer mais, a saber mais passos, a saber mais os próximos passos, inclusive, para a gente colocar a vida em ordem, para a gente colocar a nossa vida financeira nessa trajetória, nessa trilha da prosperidade. Obrigado, viu, Carlos? Deixa suas considerações finais, como que o pessoal te acha, se você tiver rede social também, para o pessoal poder te acompanhar, esse seu trabalho muito bacana que tem desenvolvido aí com a Super Rico e com a Planejar. Eu que agradeço pelo convite, fico à disposição para voltar outras vezes aqui, para a gente falar de mais temas aí de construção patrimonial. Fico feliz, né, por ver também o Brasil num outro momento, não politicamente falando, mas financeiramente falando. Eu vejo as pessoas hoje com mais consciência, né, buscando mais educação financeira. Eu acho importante os papéis, tanto do planejador financeiro, sim, mas também dos influencers. Eu acho que a gente fala mais de finanças pessoais hoje. Parabenizo vocês por ter também esse espaço aqui para tratar de um tema que é um tema realmente importante. Porque quando a família começa a poupar, isso impacta a economia. A economia ela vai para um outro patamar de crescimento impulsionado pela poupança da família. Então a gente tem um papel realmente fundamental. E lá na Super Rico a gente faz muito isso. A gente tem uma plataforma, então se quiser me seguir, siga lá Super Rico, pesquise lá Super Rico Saúde Financeira. Tem conteúdos gratuitos, ferramentas gratuitas, porque o nosso objetivo é democratizar o planejamento financeiro no Brasil. Então por isso que a gente investe bastante em conteúdo, em tecnologia, em ferramentas, para que as pessoas possam ter uma vida financeira saudável. Maravilha. Carlos, mais uma vez, obrigado. Volte sempre aqui ao Papo de Dinheiro, a BMC, e obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu agradeço. Um papo muito bacana com o Carlos Castro aqui, ele que é CEO, fundador da Super Rico, conselheiro da Planejar, e eu, Felipe Nascimento, vou ficando por aqui com o nosso Papo de Dinheiro. Espero que você tenha gostado, espero inclusive que tenha anotado esses passos aqui que a gente comentou para trazer uma vida um pouco mais próspera, para dar os passos iniciais para a sua vida de prosperidade financeira. Vou ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado com mais Papo de Dinheiro. Forte abraço, tchau, tchau.